Glória a Deus, aleluia. Vamos aproveitar esse momento para nós louvarmos o nome do Senhor. Eu convido você a estar nesse momento de fato com seus olhos fitados em Deus. Que o seu coração possa estar cheio de confiança nesse Deus. Cheio de confiança naquele que fez os céus, fez a terra, naquele que de fato produziu e criou todas as coisas. Que você possa estar com seus olhos agora fitados nesse Deus. Em que nome de Jesus, seu coração venha ser incendiado pela presença dele. Glória a Deus, aleluia. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego e enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai Deus poderoso, Pai Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Peça que ele venha te esvaziar. Esvazia o meu ego e enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando
Aleluia, glória a Deus, que Ele seja digno do nosso louvor, que Ele seja digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, e peça que Ele possa renovar o teu coração, peça que Ele possa renovar a tua mente, peça que Ele venha tocar de fato em você, peça que o seu coração nesse momento possa estar voltado nele, e que os seus olhos continuem fitados no Senhor nesse momento. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.
Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, glória a Deus. Aproveita esse momento e já adora ao Senhor, clamando e agradecendo o poder mais uma vez louvar o nome desse Deus. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos em louvor e agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Olá, graça e paz. Aqui é o Lucas Santana. Hoje eu tenho uma mensagem para você. Uma mensagem para falar um pouco sobre confiança. Falar um pouco sobre alegria também. Falar um pouco sobre esse Deus grandioso que nós temos de amor e de paz. Vou ler um versículo aqui que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, no verso 11, que diz o seguinte: quanto aos mais irmãos, fiquem felizes, encorajem uns aos outros, tenham os mesmos sentimentos, busquem a perfeição e vivam na paz, porque assim o Deus do amor e da paz estará com vocês. Talvez você esteja pensando: Lucas, você está dando a bênção apostólica? Não, não é isso. O sentido hoje da mensagem é exatamente falar sobre o quão importante é e quão importante de fato são essas palavras de Paulo. Paulo, ele trabalha no nosso coração dizendo algumas coisas, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Falar sobre a forma que nós deveríamos viver nesses dias de dificuldade, nesses dias de quarentena. A mensagem que eu tenho para você destinada é você lembrar dessas palavras de Paulo. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele quer aqui trazer várias coisas aos irmãos de Coríntios. Ele fala sobre fidelidade, ele fala sobre experiência, ele fala sobre exemplo, ele fala sobre recomendações, ele fala sobre reconciliação, ele fala sobre ter um coração aberto para ouvir o Senhor, ele fala que ele é uma testemunha de Cristo, ele fala sobre nova aliança, mas quando ele termina e fala sobre todas essas coisas, ele nos diz o seguinte: quanto aos mais irmãos. Quanto aos mais irmãos, fiquem felizes, encorajem uns aos outros. E é sobre esses pontos que eu gostaria de falar com você hoje. Paulo, quando vai destinar sua saudação aos irmãos de Corinto, ele está trazendo algumas lembranças para esses irmãos de Corinto. A segunda carta aos Coríntios não é qualquer carta como muitas vezes nós temos o costume de enxergá-la. Ela é uma carta pelo qual o próprio Paulo fala o seguinte, que continua a exercer esse chamado e esse ministério pela causa de Jesus Cristo, pelo qual ele mesmo foi derivado da vontade do Deus Pai. Ele começa dizendo para os irmãos o seguinte, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele começa a lembrar que essa graça também provém da parte de Deus. E é sobre isso que eu gostaria que você colocasse o seu coração, entendendo com uma consciência limpa nesse momento, sobre essa mensagem, essa saudação de Paulo.
Paulo, quando fala com os irmãos de Coríntio, ele está trazendo os irmãos algumas coisas para eles. Ele está falando sobre a grandeza do apostolado, mas também está falando sobre a fraqueza, muitas vezes, do apostolado. Ele quer colocar para muitos irmãos, impor para eles a fortaleza que é esse chamado. Entretanto, ele coloca sobre a fraqueza, que por causa de muitos cristãos, esse chamado tem sido visto como algo quase meio que raro. Paulo, então, ele começa a escrever aos irmãos, e ele começa a lembrar os irmãos o que é de fato viver em união. E é sobre essa união que eu gostaria que você prestasse atenção um pouco nessa mensagem. É porque essa união, ela não é formalizada simplesmente em aspectos cristãos ou aspectos teológicos. Essa união aqui que está falando sobre irmãos que de fato amam e que de fato vivem para a glória de Deus Pai. Aqui está falando com aqueles irmãos pelo qual o próprio Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele lembra os irmãos que cada um possa dar conforme está no seu coração. Ele lembra os irmãos que quem dá tem que dar também com alegria. Quem for ali ajudar, que ajude com alegria, que simplesmente a sua alegria possa estar contida nisso. Por isso que ele fala, quanto aos mais irmãos, alegrem-se. Não uma alegria que possa estar formalizada nas constituintes desse mundo ou nas composições desse mundo. Quanto aos mais irmãos, se alegrem-se em ter essa união com seus outros irmãos. Se alegrem-se em não estar vivendo sozinho, se alegrem-se em não estar solitário. Independente de que talvez você esteja sozinho dentro da sua casa, se alegre-se. Se alegre-se porque uma coisa é certa, meu irmão. Independente das coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, Deus tem algo preparado maravilhoso para nós. Deus tem algo preparado pelo qual uma certeza nós temos. Aquilo que Ele já preparou para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou a nenhum tipo de sentimento ainda em nosso coração quanto aquilo que Ele já preparou para nós. O que eu gostaria de falar para você é que, lembre-se, irmão, lembre-se que a nossa alegria, ela de fato não pode ser uma alegria facultativa. A nossa alegria não pode ser uma alegria ali que morre ou simplesmente acaba de qualquer forma. A nossa alegria tem que continuar sendo uma alegria imposta no Cristo que nos salvou. Quanto aos mais irmãos, fiquem felizes. Coloque um sorriso no rosto, independente das circunstâncias. Coloque um sorriso e lembre-se daquele que te salvou. Lembre-se das promessas que Ele já fez para você. Lembre-se que o que Ele falou para você é fiel e verdadeiro. Quanto aos mais irmãos, se alegrem-se nessa mensagem. Se alegrem-se porque, independente das coisas que acontecerão nesse mundo, existe um Deus que não perdeu o controle desse mundo. Existe um Deus que está no controle tanto do mundo, quanto do futuro, quanto de todas as coisas pelos quais nós podemos pensar. Ele continua no controle de todas essas coisas. Alegrem-se no Senhor. Quanto aos mais irmãos, fiquem felizes. Essa alegria que eu falo para você não pode ser uma alegria momentânea, uma alegria pelo qual um dia nós vamos numa concessionária e compramos o carro que nós queríamos, ou aquela alegria daquela sensação de sentimento, aonde nós falamos com aquela grande irmãzinha, aquela irmãzinha ouviu aquilo que nós tínhamos para dizer e ali começamos a ter um laço. Não é só esse tipo de alegria do matrimônio, mas uma alegria que transcende toda e qualquer coisa. Uma alegria que está firmada de fato nesse Deus grandioso. Uma alegria pelo qual, independente se o céu está escuro ou se está de dia, independente da noite, do dia, independente do frio ou do calor, independente da chuva ou da seca, independente dessas coisas, a alegria está firmada nele. A alegria está firmada naquele que não falha. A alegria está firmada naquele pelo qual mesmo diz para nós, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião que não se abalam, permanecem para sempre. Alegria nesses.
O próprio Paulo testifica para nós, quanto aos mais irmãos, se alegrem-se no Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de falar para você é: encoraje uns aos outros. Um grande problema que nós temos nos dias de hoje é encorajar o nosso irmão. E um grande outro problema que nós temos ainda também é falar um pouco sobre coragem. Esse conceito de encorajar, muitas vezes nós ficamos pensando que é encorajar alguém a fazer algo material, ou encorajar alguém a continuar exercendo tal coisa. Aqui a mensagem destinada para nós sobre encorajar é trazer o ânimo, é animar. Aquele que está triste, trazer o ânimo para aquele que está triste. Aquele que está cabisbaixo, trazer o ânimo. Aquele que já não está mais compenetrado, trazer o ânimo. Aquele que já está chorando, trazer alegria. Aquele que já está simplesmente com os olhos voltados no chão. Aquele que não consegue mais enxergar a frente. Aquele que não consegue mais enxergar o céu. Aquele que não consegue mais enxergar as coisas na sua frente. A mensagem destinada a nós é fazer o seguinte: encoraja, traz ânimo, modifica, muda. A mensagem destinada a nós é trazer a lembrança de que nós não vivemos sozinhos nesse mundo, a lembrança de que nós não vivemos simplesmente com o olhar ou com a vida só observando o nosso próprio umbigo. É observar que existem pessoas que necessitam sim de uma palavra de ânimo. Existem pessoas sim precisando ouvir uma palavra de vitória. Não uma vitória que possa ser conquistada de acordo com os meus bens materiais. Não uma vitória que possa ser conquistada de acordo com as coisas que eu faço. Mas uma vitória pelo qual o próprio Cristo já venceu lá na cruz. O ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem é que trazer o ânimo, trazer aquilo que necessite ao ponto de encorajar o irmão, é lembrá-lo de alguns pontos. Romanos capítulo 12, verso 16, fala um pouco sobre isso e eu gostaria de ler para você nesse momento. Romanos 12, 16 diz o seguinte: vivam em harmonia uns com os outros, não se deixem levar pela mania de grandeza, mas aperfeiçoem as coisas modestas, não se considerem sábios. Não pague ninguém o mal com o mal e preocupe de vocês seja fazer o bem a todos os homens. E se possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. O próprio Paulo aqui, quando vai falar aqui aos irmãos romanos, ele está dizendo para eles o seguinte: ele está falando sobre como é que tem que ser a relação nossa com os nossos irmãos. Como é que tem sido a sua relação com o teu irmão dentro da tua casa? Como é que tem sido a tua relação com o teu irmão nesse momento? Você tem encorajado ele ou você tem trazido mensagens de desânimo? Mensagens que você sabe que está fazendo o seu irmão, por muitas vezes, ficar triste, cabisbaixo, para baixo. Paulo ainda fala outra coisa para esses irmãos. Paulo fala para eles o seguinte: olha, busquem a perfeição. O que chama a atenção é que Paulo não está falando para nós buscarmos a perfeição singularmente ou sozinho. Ele está falando para nós buscarmos a perfeição unidos, entre irmãos. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem é nós conseguirmos ver o crescimento do nosso irmão. E a pior coisa que tem é quando nós vemos o nosso irmão crescer e a inveja toma conta do nosso coração. Quantas pessoas puxaram o tapete de outras porque cresceram ministerialmente? Quantas pessoas o desejo do coração é ver muitas vezes o seu irmão passando necessidade e fome? Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão, esse é um assassino. E não seria diferente falar essas palavras para nós. Toda vez, irmãos, que nós olhamos para alguém e não temos consideração com essa pessoa, tenha no seu coração uma coisa: talvez, de fato, como nós já não somos dignos, talvez de fato não sejamos dignos de continuar levando essa mensagem. O próprio Cristo, ele fala algo para nós bem interessante, quando ele fala o seguinte: quando ele chega
para os seus discípulos e pergunta se a palavra dele era dura demais. Os discípulos falam o seguinte: para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus ali puxa a orelha, chama a atenção desses discípulos, e quantos de nós, quando somos puxados a orelha e somos chamados a atenção, nós não gostamos? Entretanto, a busca pela perfeição, irmãos, nos leva a ter esse sentimento. A busca pela perfeição nos leva a ter isso dentro dos nossos corações. Nem toda vez, irmãos, que nós queremos fazer alguma coisa, vai ser exatamente o tempo oportuno de nós fazermos aquilo que nós queremos. Ou melhor dizendo, para você compreender, independente da situação, independente dos problemas, nem sempre nós vamos conseguir exercer aquilo que o nosso coração mandou exercer. E nem sempre vamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. E nem sempre vamos agir conforme a certeza daquilo que é certo para agir. Por isso que nós temos que buscar a perfeição naquele que é perfeito, naquele que não erra, naquele que não falha, naquele que criou todas as coisas e sabe como é que essas coisas hão de acontecer. O próprio Paulo, ele diz algo para nós, o seguinte: além de nós buscarmos a perfeição, Paulo fala para nós, olha, tenham os mesmos sentimentos. A maior dificuldade que nós temos hoje é ter o mesmo sentimento do irmão. É muito fácil a gente falar para chorar com aquele que chora, para se alegrar com aquele que se alegra, para simplesmente correr com aquele que está correndo. É muito fácil nós chegarmos e falar, olha, não tem o teu inimigo? Ele pediu para tu andar 1 quilômetro, anda 2. Ah, pediu um prato de comida, em vez de dar só um prato, leva mais uma marmita junto. É muito fácil falar essas coisas, mas é difícil nós contemplarmos e querermos viver essas coisas. Sabe por que isso é difícil? Porque ter o mesmo sentimento quer dizer que eu não estou vivendo só pela minha cabeça. É muito difícil, irmãos, nós queremos andar e ter a plena certeza que talvez nós estejamos com um conceito dentro de nós que está errado. Ter o mesmo sentimento é nós estarmos não em paralelo, mas nós estarmos unidos um com o outro. Paulo vai falar, olha, tem os mesmos sentimentos, está vendo que teu irmão está triste? Talvez seja o momento de você estar junto do teu irmão da mesma forma. Também teu irmão está chorando, talvez seja o momento de você chorar com seu irmão também. Até porque a Bíblia fala para nós que aquele que planta chorando vai colher com alegria, vai colher regozijando. E por último, ele diz para nós o seguinte: vivam na paz. Vivam não nesse tipo de paz que o mundo traz, vivam não nesse conceito de paz que o mundo nos dá, vivam não nesse tipo de paz pelo qual qualquer coisinha pode ser retirada. Não viva nesse conceito de paz. Nessa paz aonde para haver paz tem que haver guerras. Nessa paz que para onde haver paz tem que ter espada. Nessa paz que para onde haver paz tem que simplesmente haver extermínio. Tem que haver alguma coisa. Não, ele fala, vivam na paz. E essa paz é uma paz que o próprio Cristo diz que é uma paz que somente Ele pode dar. Uma paz que somente Ele pode desenvolver. Porque essa paz não é uma paz conforme o mundo dá, mas uma paz que só Ele pode trazer. Uma paz que o mundo pode estar caindo sobre a sua cabeça, mas o sono do justo você tem. Uma paz pelo qual o mundo pode estar quebrando, o mundo pode estar, como muitos estão vendo aí, deteriorando. Mas você está em paz, porque você sabe para onde você vai. Irmãos, vivam na paz. Vivam na paz, não com os olhos nos dias de hoje, mas vivam na paz com os olhos no prêmio. Não nesse prêmio presente, mas no prêmio futuro, quando Cristo vir sobre as nuvens e chamar a tua igreja. Que você possa viver nessa paz. Quanto aos mais irmãos, fiquem felizes. Encorajem uns aos outros. Tenham os mesmos sentimentos, busquem a perfeição e vivam na paz, porque assim o Deus do amor e da paz estará com vocês. Só que Paulo termina dizendo e lembrando para eles: dessa forma,
o Deus do amor e o Deus da paz vai estar com vocês. E deixa eu te falar uma coisa, se Deus estiver com você, se Deus estiver conosco, independente das frustrações do tempo presente, independente do choro do passado, nós temos certeza que nós viveremos uma glória transbordante no futuro. Se Deus estiver conosco, nada há de nos faltar. Se Deus estiver na tua casa, se Deus estiver no teu lar, nada irá faltar. E assim eu encerro convidando você a fechar os seus olhos e orando por você essa mensagem. Lembrando para você que esse Deus do amor e da paz já está dentro do teu lar, já está dentro da tua casa. Que esse amor e da paz não perdeu o controle e Ele continua dominando tanto o tempo presente quanto vai estar dominando o tempo futuro. Pai, abençoa, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos e que em nome de Jesus essa graça renovadora possa tomar conta de todos nós. Pai, eu te peço, Senhor Deus, que assim como essa saudação de Paulo, Senhor Deus, foi tramitada a nós, essa saudação, Pai, possa encontrar de fato guarida em nosso coração. Que nós vivamos, Senhor Deus, encorajando uns aos outros. Que nós vivamos, Senhor Deus, encorajando nossos irmãos. Que nós vivamos, Pai, uma alegria constante. Que nós vivamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, uma alegria que não possa ser, Senhor Deus, ó Pai, simplesmente exterminada, Senhor Deus, pelas dificuldades do presente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E assim eu peço que você feche seus olhos e receba a benção apostólica nesse momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na santa paz de Deus. E aproveita esse momento que você está e também olha para os seus familiares. E agradeça a Deus pela vida da sua família. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida.